me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo tu que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo tu que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.
somente em ti descansarei. Eu sou teu, tu és meu. Boa noite, queridos irmãos. Nós estamos chegando para continuarmos o estudo da semana passada. Na semana passada, nós falamos sobre faça ainda mais do que eu fiz. E durante a introdução, eu coloquei para vocês que esse é um dos textos difíceis de compreensão na Bíblia, Palavra de Deus, esse texto de João 14, do versículo 12 ao versículo 14. Lógico que para entendermos esse texto sagrado, existem implicações de conhecimento do contexto do que nós estamos lendo, do que nós estamos olhando. Diante disso, nós iniciamos falando sobre a crise de vocação, situação que hoje a Igreja de Jesus Cristo passa em relação a vocacionados, esse compromisso. E falando sobre a crise de vocação, trabalhando aí João 14, de 2 a 14, eu quero, João 14, de 12 a 14, eu quero reafirmar nesse texto, quando falamos sobre crise de vocação, lembrar da suprema vocação do cristão. Todos nós, o Senhor Jesus deixou uma suprema vocação para todos nós. Importante, neste segundo momento do estudo, nós vemos isso. Logo em seguida, nós falamos que o trabalho de Jesus não pode parar, não pode estagnar. Não podemos fazer de conta que estamos realizando a obra do Senhor Jesus apenas no discurso e não configurando isto na prática. Nós precisamos praticar. E esta é a reflexão, este é o motivo pelo qual eu estou aqui, chegando até você para conversarmos sobre este assunto. O trabalho não pode parar, nada pode parar o trabalho da Igreja do Senhor Jesus aqui na Terra. Inclusive enfermidades, pandemias. Este é o momento crucial e mais importante para realizarmos a obra do Senhor Jesus. A semana passada eu passei para vocês no grupo, aqueles que estão no grupo, percebeu? Eu passei para vocês uma figura interessante e que eu coloco assim: pinte somente a igreja do Senhor Jesus, a igreja de Jesus Cristo. E é colocado exatamente a figura para ser pintada de um templo, né? Tem um templo e à porta do templo nós temos algumas pessoas. E a pergunta é: pinte somente a igreja do Senhor Jesus. Não pinte as outras coisas. E foi colocado isto diante do que nós estamos estudando, porque a igreja de Cristo não é o prédio. Tinha lá o prédio, não é para ser pintado o prédio, era para ser pintado apenas as pessoas. Pessoas, elas são a igreja de Cristo. São membros, são colunas, são os tijolinhos
que forma esta igreja, pessoas e não uma construção. Por isso, apenas as pessoas estavam pintadinhas e o templo e o prédio ficou lá sem nenhuma pintura. E diante disto, nós entendemos que a igreja ela não pode parar. Na pandemia, em casa, a igreja continua. No afastamento uns dos outros, a igreja ela continua realizando a obra do Senhor. Isso nós chamamos no estudo passado de a vida cristã normal, natural. É assim que tem que ser a vida cristã. Falamos também sobre o cristão tocando, dando continuidade ao trabalho que Jesus Cristo iniciou. Ele deu o pontapé inicial e diz: agora é com vocês. Até que eu volte, vai ser assim, vai ser dessa forma, desta maneira. Eu vou deixar esta responsabilidade com vocês. E como é bom, queridos irmãos, nós observarmos estas questões. E aqui hoje, nós entramos no estudo de hoje, nessa continuidade do estudo, nós encontramos aqui a questão, o trabalho de fazer crer. Essa é a função da Igreja de Jesus Cristo, ir ao encontro das pessoas e convencer essas pessoas a acreditarem em Deus como nós acreditamos. Os versículos 11, aí a gente volta ao versículo de número 11 e junta ao versículo de número 12, e aí nós entendemos isso de uma forma muito clara, quando diz: apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Nós precisamos crer que o Espírito de Deus está em nós, assim como Jesus e o Pai, eles são a mesma pessoa, apenas agindo de uma forma específica e diferente. As obras de Jesus, aqui nesse texto sagrado, nessa continuidade que nós estamos dando, são projetadas para ajudar as pessoas a crerem, a acreditar, ser crente. E aí nós entendemos aquela palavra tão forte de Jesus Cristo em relação a um dos seus, dizendo: você precisa ser crente e não incrédulo. Na vida cristã não existe lugar para incredulidade, para incrédulos. Existe lugar para crentes que vivem pela fé. E isso, irmãos queridos, nós podemos ver de uma forma muito clara aqui nesta continuidade do texto. O trabalho que nós temos de sempre apontarmos para Jesus. Ele continuará sendo, de eternidade a eternidade, ele continua sendo Deus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Por isso, nós apontamos para ele, nós olhamos para ele, e isso é fundamental. Esses são sinais que mostram a necessidade de nós apontarmos para as pessoas o caminho de Jesus, porque nós estamos andando com Jesus. As outras pessoas também devem andar com Jesus. Isso é mais importante do que uma mera religiosidade. Isso aqui é bastante sério, queridos irmãos, essa questão do respeito
respeito a alguém que confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, independente do grupo que eles estão congregando, se o grupo A, tradicional, histórico, pentecostal, neopentecostal, mas eles confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles devem ser respeitados por nós. E eles são os nossos irmãos, porque eles estão em Cristo, assim como você também está em Cristo. A forma de servir, a maneira que estão servindo ao Senhor, não se preocupe com isso. No final, cada um vai prestar contas a Deus por todas essas coisas. Então, diante disto, quando olhamos aqui para o versículo 11, o versículo 12, do capítulo 14 de João, ele fala: minhas obras. Não são as coisas que faço, mas o que ele fez, e que diz que nós também deveríamos fazer. É importante nós observarmos isso aqui. E aí nós olhamos e começamos a compreender o que o texto fala sobre as obras ainda maiores para nós, crentes em Jesus Cristo, para nós os cristãos. Queridos irmãos, amadas irmãs, olhando nesse texto que é difícil a sua compreensão, entendemos aqui que todos nós faremos algo ainda maior do que as obras realizadas por Jesus. E por que nós podemos dizer isso? Olha aí o versículo 12. Eu lhes digo a verdade. E veja como, às vezes, na nossa limitação, nós não entendemos. Ele está falando dele. Quando Jesus fala, eu lhes digo a verdade, ele está se apresentando para nós. Por que isso? Porque ele é a verdade. Eu sou a verdade. Quando ele nos mostra o caminho, ele está se apresentando para nós. E nós precisamos entender isto. Olhar e estar olhando sempre para Jesus é compreendermos esse ensinamento. Quando eu lhes digo a verdade, ele diz: eu me apresento para você, porque eu sou a verdade. Eu lhes apresento o caminho, ele está se apresentando, porque ele é o caminho. Quando ele te oferece, ele nos ofereceu uma vida eterna. Ele estava se apresentando porque ele é esta vida eterna. Por isso que nós precisamos estar com ele e ele conosco. É assim que nós poderemos entender e compreender estas obras ainda maiores. Está falando de compreensão, está falando de entendimento. E aí ele continua dizendo: eu lhes digo a verdade. Olha, ele continua se apresentando: quem crer em mim farás as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores. Foi Jesus que falou isso, porque ele está dizendo que nós seremos instrumentos e ele continuará fazendo o milagre. Quem faz o milagre é ele. Eu sou apenas instrumento. E como instrumento nas mãos dele, todas estas obras, elas continuarão acontecendo da mesma maneira, da mesma forma do primeiro século. E aí nós vamos para o capítulo de número 20 e nós começamos a entender e jogar luz sobre tudo isto que estamos apresentando para vocês nessa noite, nesse estudo. A partir do versículo 21 do capítulo 20 de João, você está aí com a sua Bíblia, você pode acompanhar, e diz mais uma vez. Ele disse:
Quer dizer, ele está reafirmando, ele está confirmando aquilo que ele está tentando passar para os seus discípulos. E ele diz: paz seja com vocês. Olha só que Jesus está se apresentando novamente. Ele está dizendo: eu estou com vocês, eu estou aqui. Eu estarei com vocês durante todos os momentos da minha vida, da sua vida, porque Ele é eterno. Ele não tem fim a vida. Quando ele diz paz seja convosco, ele está se apresentando. Eu estou aqui. Eu prometi e eu estou assim, aqui. E ele diz: assim como o Pai me enviou, olha só o que ele diz: agora é com vocês. Agora a continuidade é com vocês. Mas lembrem-se, vocês não estarão sozinhos. Eu estarei com vocês. Por isso vocês podem. Por isso vocês irão realizar obras maiores, em tempos diferentes, em momentos diferentes, em épocas diferentes. E isso é possível porque eu estou com vocês. Ah, queridos irmãos, como é maravilhoso nós sabermos que somos, como igreja de Jesus Cristo, nós somos a continuidade de todas estas coisas maravilhosas. E aí, neste instante do estudo agora, nós chegamos ao momento de afirmarmos que tudo o que precisamos, nós podemos pedir e receberemos. Tudo que você precisa. E, na verdade, um exemplo disso, da compreensão de tudo isso, irmãos, é a nossa existência. Estarmos vivos, eu estar falando com você agora, neste momento. Isto é um milagre de Deus. Isso só é possível porque ele disse: eu digo a verdade. E quando ele disse, ele se apresentou. E às vezes nós não entendemos o texto do Apocalipse, capítulo de número 3, quando ele diz: olha, eu continuo à sua porta. Eu prometi que estaria com você e eu estou à sua porta, estou batendo, estou dizendo: estou aqui. Continuo dizendo: paz seja convosco. Continuo dizendo: eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Vocês precisam ouvir. Vocês precisam estar atentos e ouvir o que eu tenho a dizer, as orientações que eu tenho a dar para vocês. Vocês precisam ouvir isto. E aí, nem sempre nós entendemos e transferimos até a responsabilidade lá do Apocalipse 3, quando diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entro e faço morada e fico. Às vezes nós transferimos isso para alguém que não é crente em Jesus Cristo, exatamente o contrário. Está dizendo para nós que somos crentes em Jesus Cristo: então peça. Mas antes de pedir, ouça o que o Senhor tem disponível em estoque para nós. E esse estoque será distribuído. E nós poderemos ouvir claramente o mesmo que Paulo, o apóstolo, ouviu diante de uma insistência de pedido do que não estava no estoque, porque não havia necessidade. Precisou ele ouvir: olha, a minha graça te basta. No estoque de Deus tem graça. Tem favor que você não merece, mas ele te dá, ele te oferece. E Paulo precisou ouvir para entender o que o Senhor estava falando. Paulo, minha graça te basta. Você doente ou com saúde vai me servir. Você sofrendo ou com vitórias
Você precisa continuar me servindo. Não existe condição para servir a Deus, para estar fazendo a vontade do Senhor. Então peça com sabedoria. Antes de pedir, consulte ao Senhor. É possível, Senhor? Lembra da oração de Jesus? Ele nos ensinou. Quando ele chega lá no Jardim das Oliveiras e ele diz: Pai, se for possível, olha só que ele pede, mas deixa nas mãos dos... Se for possível, passe de mim este cálice, mas não era possível. E aí ele glorifica a Deus e diz: a vontade do Senhor é melhor. E a vontade do Senhor será feita com fidelidade. É o que o Senhor espera de cada um de nós. E é tão importante, queridos irmãos, nós fazermos as coisas em nome de Jesus. Olha só aí em João 14, você está acompanhando na Bíblia aí atentamente, e você pode observar isso, os versículos 13 e o versículo de número 14, mas destaco aqui o versículo 14 do capítulo 14 de João, que diz: sim, peçam qualquer coisa, mas nós, o texto está dizendo, nós devemos pedir qualquer coisa. De que forma? Em nome de Jesus. Pedir em nome de Jesus. Agora, não mais eu. Agora é a verdade. Agora é o Verbo. Agora é Jesus. Ele está comigo através do Santo Espírito de Deus. E isso é mais importante, queridos irmãos, do que qualquer outra coisa. E quando ele fala aí, eu lhes digo a verdade, o versículo 12 diz isso: eu lhes digo a verdade, e a verdade que eu digo para você é que você precisa crer em mim, acreditar em mim, estar atento ao que eu estou pedindo, ao que eu estou colocando como projeto de vida para você. Então, nós podemos concluir este estudo entendendo esta frase inicial que eu coloquei para vocês: faça ainda mais do que eu fiz. Faça ainda mais. Ou seja, fazer tudo o que é correto, o que é certo, é uma obrigação nossa. É a nossa obrigação. Nós não estamos fazendo nenhum favor. É obrigação. Então faça mais. Realize mais. Deixa Deus fazer o milagre através da sua vida. Quando nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 28, os versículos 18 e o versículo de número 20, esse texto tão conhecido, mas precisa ser compreendido, entendido. Jesus aproxima, ele está presente. E ele diz, é o que coloca o texto de Mateus 28, 18. Jesus se aproximou deles e diz: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Ele faz uma afirmação dele. Ele faz uma apresentação de quem ele é. Com quem nós estamos lidando. Quem nós escolhemos para ser o nosso Senhor. E ele chega e apresenta com todas as palavras: toda autoridade nos céus e na terra pertence a mim. Foi-me dado. O mais impressionante agora, para nós entendermos esta frase, faça ainda mais do que eu fiz, é o que esse texto continua dizendo, esse texto de Mateus continua dizendo. E ele faz uma parada
E o versículo de número 19, ele diz: portanto, olha só, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você percebe que você começa a fazer, a igreja começa a fazer mais do que ele fez. Período de 3 anos com os seus discípulos, que ele não conseguiu fazer discípulos de todas as nações, diante do pequeno tempo e diante do que ele precisava fazer aqui na terra. O propósito dele aqui não era este, porque ele já estaria preparando alguém para fazer isso, e esse alguém somos nós, a igreja do Senhor Jesus. Mais do que ele fez, porque é uma continuidade, é uma sequência de trabalho. E depois o versículo 20 vem fortalecer essa ideia da palavra inicial: faça ainda mais do que eu fiz. Quando ele diz: ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Responsabilidade de quem? Nossa, sua, minha, da igreja do Senhor Jesus. Por isso que, independente da situação, a igreja continua. A igreja não pode parar. Ninguém fecha a igreja. O que está fechado é o prédio. A igreja não. A igreja não. Ela precisa estar ativa. E é só assim que nós poderemos entender essa graça, entender a bondade de Deus da forma maior e melhor possível. Esta convicção, queridos irmãos e amigos, essa convicção bíblica nos encaminhará e nos dará vitórias em tudo que nós fizermos em nome de Jesus. Clamando por Ele, pedindo a Ele para sermos apenas instrumento. Agora, Ele agindo na minha vida. Naquilo que você faz, naquilo que nós fazemos, nós procuramos sempre deixarmos o Senhor agir com graça, com poder, com misericórdia. Nós somos o vaso. Mas Ele é o oleiro, é Ele que faz. É Ele que conserta, é Ele que ajusta. É Ele que cria todas as coisas e dá sustentação a todas as coisas. E nós poderíamos ser instrumentos de Deus para que tudo isto possa acontecer. Então, a força que nós teremos é uma força de Deus. Por isso, nesse instante, a minha oração por você, diante do texto que iniciamos na semana passada, esse texto de João, que aparentemente é um texto difícil de ser compreendido, mas como fazer mais do que Jesus fez? Isso é impossível, não. Se ele diz que é possível, é possível. E isso é possível porque na verdade, ele continua fazendo, ele continua realizando. E ele realiza isso através da sua igreja. Ele usa a igreja como instrumento. O problema é você achar que o poder é seu. Não. Ele diz que todo o poder foi dado a ele, tanto nos céus como no lugar em que nós estamos. O poder é dele, para ele. E nós seremos agentes destas boas novas, de anunciarmos estas grandes coisas. E aí nós entendemos o que o salmista diz, porque ele está feliz, porque ele está alegre.
E ele diz, nós estamos felizes, nós estamos alegres, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Quem faz é o Senhor. Humildemente vamos nos colocar na nossa posição, e isso é suficiente para a nossa alegria, servirmos a Deus e fazermos isso com convicção, com certeza, e aí nós entenderemos o propósito que Deus tem para nós, o projeto que Ele quer realizar através de nós que somos a sua igreja. Então, podemos fazer muito mais? Podemos. Porque o Senhor falou, e Ele falou, está falado, a palavra de Deus diz, nós aceitamos, e pela fé nós podemos vislumbrar o acontecimento de todas essas coisas e o nome de Deus glorificado acima de tudo. Que Deus nos abençoe, derramando graça, bondade sobre a nossa vida, um privilégio, uma alegria, olharmos para a Bíblia, olharmos para a palavra de Deus e novamente desvendarmos esses mistérios de Deus. E o resultado é que nós somos abençoados, esclarecidos e fortalecidos pela graça e pelo poder de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse instante, fechando este estudo dessa maneira. Pai querido, Deus bondoso, eu quero te agradecer, eu quero louvar a Ti, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Obrigado por essas famílias que têm nos acompanhado, que temos estudado juntos a Tua palavra, ó Deus. Durante esses tempos de pandemia, continuamos fazendo o que tem sido feito, cultuando a Ti, adorando o Teu nome, exaltando o Senhor e reconhecendo a Tua grandeza e o Teu poder. E sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Continue tendo controle sobre nós, Senhor, sobre essas famílias, sobre as nossas vidas. Oremos em nome de Jesus. Amém. Que Deus conceda a você uma semana na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar louvando e glorificando a Deus. Que Deus abençoe, irmãos. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui.